Este será o último dos 4 dias de webinars preparados aqui pela Servo no âmbito deste contexto específico da legislação vocacionada para reequilibrar um bocadinho a situação causada pela epidemia Covid-19, que se traduziu numa mudança muito significativa nas nossas vidas pessoais e profissionais, como todos sabem, e que teve um impacto, pelo menos pela primeira vez vivido na minha existência, generalizado não só em todos os setores da vida humana, como da economia, como da sociedade, e teve pela primeira vez uma escala verdadeiramente globalizada, englobando praticamente todos os países do mundo. Resta-me a mim agradecer mais uma vez a presença de todos quanto quiseram participar neste webinar, que é dedicado à área em que eu trabalho, que é a área de imobiliário aqui da Servo e Associados. Venho falar-vos um bocadinho de uma área muito específica que foi particularmente afetada pela situação, não tanto da Covid-19, mas das consequências que foram impostas em resultado da necessidade de controlar a pandemia, nomeadamente o confinamento social e a impossibilidade de circulação, que tiveram, obviamente, tradução na vida económica de todos os agentes económicos, não só da parte dos cidadãos, como da parte das próprias empresas, dos estabelecimentos comerciais, das indústrias e de todos os intervenientes na economia. E, portanto, vou falar aqui um bocadinho da legislação que foi colocada e que foi publicada na sequência da declaração das medidas de confinamento e da decretação subsequente do estado de emergência em 18 de março, sucessivamente renovado e que terminará no próximo dia 2 de março. Começo por falar aqui nas medidas de proteção que foram estabelecidas para os arrendamentos habitacionais e não habitacionais e depois farei uma breve menção no final da tradução do impacto desta situação pandémica e destas medidas, também no giro económico para efeitos de contratação no âmbito de contratos de promessa de compra e venda de imóveis e da realização das próprias escrituras. Então, desde dia 13 de março até esta parte, têm sido publicados sucessivos diplomas relacionados aqui com a necessidade de dar proteção aos aspectos do arrendamento nas suas várias vertentes. E temos aqui uma base legal que eu indiquei quase de um modo enumerativo, porque naturalmente haverá mais documentação e mais regulação em termos de despachos e de normativos internos dos próprios ministérios, mas para terem uma ideia, se recorrerem a estes diplomas legais, terão uma ideia do que foi feito desde o início desta pandemia até ao momento presente, no que toca à questão específica dos arrendamentos. Temos, por um lado, o Decreto-Lei número 10 de 2020, que no fundo iniciou as primeiras medidas de contenção, ele já foi sucessivamente alterado. Depois temos a Lei 1A de 2020 de 19 de março, que deu sequência também a estas medidas. Os decretos que deram execução aos estados de emergência, primeiro o 2A de 2020 e depois o 2B e o 2C, que foram sucessivamente revogando os anteriores e dando algum conteúdo semelhante, às vezes mais restritivo até do que o anterior, consoante se tornava necessário, em função das necessidades acrescidas de contenção. A Lei número 4C de 2020, de 6 de abril, que estabelece concretamente as medidas de proteção de arrendatários e senhorios e que é vulgarmente chamada de Lei das Moratórias das Rendas.
a Portaria 91 de 2020, de 14 de abril, que permite o recurso ao financiamento concedido pelo Instituto Nacional da Habitação, aos arrendatários e aos senhorios que, por causa das moratórias, se vêem na impossibilidade ou de pagar as rendas, por um lado, ou de perda de rendimentos em resultado do não pagamento das rendas, por outro. E, por último, a aplicação do regime geral previsto no Código Civil para todos aqueles casos que não foram especificamente regulados no âmbito destas medidas e que ainda assim necessitam de alguma proteção legal e que obviamente não podem ficar descurados. Caso queiram acompanhar esta compilação de legislação, o Diário da República Eletrónico tem, de facto, aqui neste link que vos envio, uma lista de tudo quanto foi publicado relacionado com a Covid-19 e nos vários setores da vida da sociedade que poderão eventualmente consultar se tiverem interesse ou necessitarem. Começando aqui pelo primeiro diploma que se dedicou especificamente à questão dos arrendatários, e foi ele a Lei número 1A de 2020, 19 de março, ela criou um artigo que se chama especificamente Regime Extraordinário e Transitório de Proteção dos Arrendatários, mas que na verdade não se dedica apenas à proteção dos arrendatários propriamente ditos, uma vez que ela contempla na sua redação que, por um lado, a produção de efeitos das denúncias dos contratos de arrendamento habitacional e não habitacional feitas pelo senhorio se consideram suspensas, mas, por outro, temos também aqui uma norma que não tem nada a ver com arrendamentos, que é, no fundo, que se encontra também suspensa a execução das hipotecas sobre imóveis que constituam habitação própria e permanente do executado. O que é que se pretendeu com isto em primeira linha? Tanto que esta foi uma das primeiras publicações de diplomas legais ocorridas desde o início desta pandemia. Que as pessoas que habitualmente, ou seja, que as pessoas que eventualmente pudessem sofrer com os efeitos de uma eventual denúncia de um contrato de arrendamento que não é feita pela sua iniciativa, fossem postas na rua numa altura em que são justamente obrigadas a ficar em casa. E, portanto, foram concretamente protegidas as situações em que essa iniciativa é promovida pelo senhorio, e também situações em que correm ações executivas no tribunal para no fundo, a execução de uma garantia bancária, não é? Que é a hipoteca sobre o imóvel de uma pessoa que faz dele a sua habitação própria e permanente. Executar qualquer uma destas garantias implicava que a pessoa pudesse ter que ficar na rua sem alternativas e numa altura em que eventualmente também é difícil encontrar alternativas, dado que o mercado imobiliário, como sabem, também sofreu aqui uma paragem como todos os outros. Portanto, nessa medida, esta foi a proteção mais urgente que o legislador entendeu conferir aos arrendatários e, por outro lado, aos residentes de proprietários executados na sua habitação, impedindo, de facto, que estas pessoas ficassem numa situação completamente desprotegida e tivessem que ficar sem casa para morar durante uma altura em que não podem deslocar-se. Dei aqui um exemplo muito concreto, que, no fundo, se o senhorio tiver denunciado um contrato de arrendamento não habitacional a 31 de janeiro, com efeitos a 30 de abril, o arrendatário, neste momento, não fica obrigado a entregar o imóvel a 30 de abril, mas apenas quando cessarem as medidas de contenção. Recordo que, nesta altura, a lei apenas falava de medidas de contenção, não se referia concretamente ao estado de emergência e, portanto, não se restringindo estas medidas ao estado de emergência, como acontece depois, mais tarde, relativamente às moratórias, a questão que se coloca aqui é, e então podemos executar as medidas a partir do dia 3 de maio, já que o estado de emergência vai ser levantado,
ou deverão os senhorios aguardar até ao dia em que for, no fundo, declarado o fim da pandemia e pudermos novamente fazer as nossas vidas normais e circular livremente? Eu tendo a crer que, se não foi especificamente, na altura também não poderia, alterada esta norma, que, de facto, para executar esta denúncia, teremos, de facto, que aguardar pelo final da pandemia para poder, no fundo, promover as denúncias dos contratos de arrendamento e depois executar, eventualmente, a tal entrega dos imóveis pelos arrendatários e pelos proprietários executados, respectivamente. Admito que isto possa ser discutível, mas creio que era essa a intenção quando a lei foi criada, neste sentido, e a medida de proteção. Quem é que não se encontra protegido por este artigo especificamente? Obviamente, todas aquelas situações em que a própria denúncia ou a oposição à renovação são promovidas pelo próprio arrendatário, ou seja, se o arrendatário quiser sair é porque obviamente já encontrou uma alternativa e, portanto, não precisa de qualquer proteção inerente. No outro caso, a resolução de contratos também por incumprimento do senhorio ou do arrendatário, respectivamente, também não seriam objeto de proteção específica, dado que o incumprimento já existiria antes da publicação desta lei e, portanto, nada impede que, de facto, esta resolução seja promovida porque a situação do incumprimento já era premente e, portanto, não deve ser objeto de proteção. Quanto à sua execução, como veremos, ela pode de facto ter aqui algumas restrições, que também é resultado desta Lei 1A de 2020, se o próprio arrendatário ficar numa situação de especial fragilidade no âmbito de uma ação de despejo. E no caso, como veremos, esses efeitos podem eventualmente ficar suspensos, atendendo a essa especial fragilidade, se tratar de uma pessoa de um grupo de risco, se for uma pessoa que esteja sujeita a confinamento obrigatório, são situações analisadas casuisticamente e, portanto, será necessário verificar cada uma delas e em razão daquilo que for invocado pelo próprio arrendatário. De outro modo, são situações que não têm proteção. Por outro lado, também não se encontram sujeitos a este regime os outros contratos que são em tudo semelhantes aos contratos de arrendamento, mas que constituem outras formas de exploração de imóveis, como sejam os contratos de utilização de lojas em centros comerciais ou os contratos de utilização de espaços em centros empresariais. Portanto, estes também não são objeto de proteção. O que é que eu entendo pessoalmente que a lei não contemplou e que têm que ser incluídos necessariamente por maioria de razão e por uma questão de justiça? As oposições à renovação dos contratos de arrendamento com duração determinada promovidas pelo senhorio, quer se tratem de habitacionais ou não habitacionais. Se, por maioria de razão, as denúncias são objeto de proteção, havendo uma oposição à renovação, o próprio senhorio, dependendo do prazo em que esta é efetuada, também pode ficar desprotegido, o próprio arrendatário também pode ficar desprotegido e, neste caso, os efeitos também se deveriam suspender até ao final das medidas de contenção. Portanto, nesse caso, acho que é de elementar justiça proteger os arrendatários destas situações também. Portanto, no caso seriam então as oposições à renovação e as denúncias promovidas pelos senhorios. Alguma dúvida até ao momento? Estão todos esclarecidos? Pronto. Há pouco falei, e o assunto até foi tratado também no outro webinar aqui dos meus colegas do Núcleo de Contencioso, os efeitos específicos destas medidas de suspensão aqui nas ações de despejo. O artigo 7º desta Lei 1A de 2020 prevê uma suspensão das ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e dos processos de entrega de coisa imóvel arrendada quando o arrendatário,
por força de decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria. Pronto, aqui esta fragilidade depois é invocada em condições específicas, naquelas situações que exemplificativamente indiquei, e terá de fazer a prova, naturalmente, da sua condição de fragilidade específica. Aqui eu tenho, confesso, algumas dúvidas, porque uma ação de despejo, na verdade, também é motivada por uma ocasião de incumprimento contratual por parte dos arrendatários, não é? E, portanto, se eles, na verdade, estão em cumprimento e está iminente o seu despejo, ainda que eles possam apresentar especial fragilidade, eu diria que nada impediria que o processo decorresse normalmente e que apenas os efeitos da sentença ficassem suspensos até ao levantamento das medidas de contenção. Porque, como todos nós sabemos, uma ação de despejo e mesmo até o procedimento especial de despejo, por muito célere que a lei pretenda que ele seja, nunca demora. No primeiro caso, menos de uns 2, 3 anos, no segundo caso, nunca vi nenhuma demorar menos de 6 meses. E, portanto, se vamos suspender os efeitos de uma coisa que já corre termos de um modo tão lento, não vejo que benefícios eventualmente isto poderia ter, porque, na verdade, depois há toda a necessidade de retomar o processo a partir do momento em que as medidas são tidas e o senhorio fica desprotegido durante uma série de tempo em que o processo ficou suspenso, quando apenas poderia ter ficado suspenso o efeito da sentença. Que isso sim faria sentido, pela mesma ordem de razão do artigo 8º. Não permitir que uma pessoa com especial fragilidade ficasse na rua mesmo em situação de incumprimento. Pronto, a lei não entendeu assim, entendeu suspender o processo propriamente dito e portanto, isto é o que provavelmente acontecerá na grande maioria dos casos. Depois, foi também conferida, por outro lado, e para tentar estabelecer aqui alguma espécie de equilíbrio, uma norma de proteção também aos senhorios, que no fundo, no âmbito, eu aqui indico o artigo 10º do decreto número 2C 2020, que no fundo renova, é a última renovação do estado de emergência, apenas porque este é o que está em vigor, porque a mesma norma já foi decretada no decreto A, e no 2A e no 2B. E, portanto, foi replicada agora nesta última versão, que vigora e que revogou as anteriores. O facto de as medidas de contenção terem procedido ao encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do decreto de execução do estado de emergência, não pode ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional ou outras formas contratuais de exploração de imóveis em que os mesmos se encontram instalados. Aqui, no caso, temos um alargamento da medida de proteção concedida aos senhorios, também para o caso dos contratos de utilização de loja em centros comerciais e os contratos de utilização de outros espaços de forma onerosa por algum contrato inominado que seja eventualmente celebrado entre as partes. O que é que se pretende proteger? É que, no fundo, os arrendatários não aproveitem esta situação específica para sair massivamente das instalações que ocupam com base numa impossibilidade de continuar a realizar a sua atividade profissional e comercial. E, portanto, estabelece-se aqui um meio termo que permite aos senhorios ficarem com contratos em vigor durante todo este período de pandemia. Verificamos que existe de facto aqui uma lacuna que não foi prevista e da qual falaremos um bocadinho adiante, e então o que é que acontece relativamente aos estabelecimentos e instalações que, prestando serviços essenciais, não podem ser encerrados, mas por causa das medidas de confinamento, de repente ficam sem clientes. O caso dos estabelecimentos turísticos é típico, portanto, eles são considerados como um serviço essencial e não lhes foi permitido o encerramento.
e pronto, e os turistas desapareceram todos, não é? A cidade ficou vazia e os hotéis estão vazios e com perdas de faturação que vão da ordem dos 80% a 100%, durante um período que não sabemos quando é que vai terminar, porque mesmo que terminem as medidas de contenção, admito que a retoma não irá ocorrer no dia a seguir, porque as pessoas não vão ficar de repente muito confiantes, e mesmo que fiquem muito confiantes, temos que contar com todas aquelas que perderam rendimentos e que na verdade não vão conseguir utilizar, não vão conseguir canalizar recursos para itens que não sejam de facto de materialidade e de essencialidade para eles. Não há aqui nenhuma limitação relativamente a estes contratos de arrendamento e, como veremos à frente, eles também não foram alvo de proteção por parte da moratória, sem prejuízo de poderem recorrer a linhas de crédito específicas para alguns setores, como também já foi explicado aqui nos webinars anteriores. Pronto. No dia 6 de abril é publicada a Lei número 4, C de 2020, já com alguma expectativa também por parte do público, porque já há algum tempo e desde o início da pandemia que se vinha a falar nela, que cria de facto um regime excepcional para as situações de demora no pagamento das rendas ou das remunerações, no caso de não serem contratos de arrendamento, mas serem os tais contratos de utilização de espaços de forma onerosa, sejam espaços comerciais ou espaços empresariais, que são devidas nos contratos de arrendamento no habitacional, no contexto da Covid-19. Esta moratória permite adiar o pagamento das rendas durante os meses que vigora o estado de emergência e no mês imediatamente subsequente à cessação do estado de emergência. E depois efetuar o pagamento destas rendas no prazo de 12 meses, contados do mês subsequente ao da cessação da moratória, juntamente com a renda ou com a remuneração que vier a ser vincenda nestes meses, num plano prestacional a definir pelo senhorio, uma vez cessado o estado de emergência. Pronto. Esta medida, sendo uma medida de facto necessária, vai trazer consequências que só agora os senhorios vão começar a sentir, porque na verdade eles viram-se privados durante 3 meses do pagamento das rendas que lhes eram devidas e que estavam contratadas, mas só agora com a cessação do estado de emergência é que nós vamos ver a amplitude efetiva, primeiro, por um lado, da capacidade que os arrendatários vão ter para cumprir os planos prestacionais, por outro lado, e, mais importante do que isso, que é absolutamente certo, porque certos também são os números indicados pelo Governo sobre a queda dos rendimentos das empresas e dos prestadores de serviços, que a maior parte destes planos de pagamento também serão incumpridos, e para esse incumprimento vai ter que haver, obviamente, consequências que a lei, de facto, admito que por alguma emergência do legislador não conseguiu contemplar e não conseguiu proteger ou prever na sua magnitude total. Vamos falar agora um bocadinho sobre estas consequências, até porque a partir de dia 1 de julho, certamente elas vão ter que ser preparadas e vão ter que ser equacionadas por todos os senhorios e obviamente vai ter que ser determinada aqui uma forma de fazer face a eventuais incumprimentos que possam surgir. Vou dar aqui um exemplo muito concreto sobre a forma como isto pode funcionar. Portanto, já percebemos que o nosso estado de emergência, que foi decretado pela primeira vez a 18 de março, terminará no dia 2 de maio de 2020, não vai ser renovado, e
Um estabelecimento que viu suspenso o pagamento da renda vencida no mês de abril, tendo invocado essa necessidade junto do senhorio, tem direito a adiar o pagamento das rendas vencidas nos meses de abril, maio e junho, porque junho é o mês subsequente ao da cessação do estado de emergência, devendo fazer o pagamento da renda vencida no dia 1 de julho de 2020, juntamente com a primeira prestação do adecimal do plano de rendas diferidas, equivalente a 1/12, no caso é a preço de 3 rendas. Portanto, dei aqui um exemplo, não é? É um exemplo um bocadinho, é básico, mas penso que dá para perceber aquilo que está previsto na lei. Se alguém tiver uma renda de 1.000 euros, havendo uma suspensão do pagamento e um adiamento do pagamento durante o período de estado de emergência e o mês subsequente, ele teria direito de não pagar renda durante 3 meses e depois teria um plano de pagamento de 3.000 euros a dividir por 12, que equivaleria a pagar 250 euros por mês a partir de dia 1 de julho até dia 1 de junho de 2021. Estes 250 euros deveriam ser pagos juntamente com a renda vincenda no dia 1 de julho, pelo que durante um ano o arrendatário teria que pagar uma renda de 1.250 euros, equivalente à renda normal, acrescida deste pagamento prestacional. Pronto, até aqui tudo bem. Esta possibilidade de suspensão, ela constitui um direito potestativo dos arrendatários e dos utilizadores. Foi, pelo menos com a experiência que tive nestes últimos tempos, massivamente utilizada pelos arrendatários e pelos utilizadores para poderem de facto fazer face à suspensão das suas atividades, e ela tem que ser invocada, e normalmente é feita através de um e-mail ou de uma carta, e portanto não necessita do acordo dos senhorios ou dos proprietários para vigorar. Ela decorre da lei. Na prática optámos, em representação dos senhorios, para responder sempre para os arrendatários e para estes utilizadores, embora a lei não o impusesse, no fundo confirmando a recepção do pedido destes arrendatários e explicando que, no final, no fundo, plasmando, se quiserem, o regime da lei para as comunicações que fazíamos com eles, explicando que durante estes meses, de facto, o pagamento ficaria suspenso, mas que isto não consubstanciava um perdão de dívida, nem qualquer período de carência, e que, portanto, o valor continuava a ser devido, mas que só seria pago em plano prestacional a apresentar quando o estado de emergência cessasse, coisa que vai acontecer a partir do dia 2 de maio. Portanto, assume-se que, nesta fase, os senhorios deverão comunicar aos arrendatários e aos utilizadores de espaços que são cedidos de forma onerosa, os planos de pagamentos. Isto porque na altura que foi feita a primeira comunicação, estamos a falar do início do mês de abril, ninguém sabia, como seria de esperar, quando é que o estado de emergência iria terminar e, portanto, não tínhamos noção de quando é que, no fundo, este período de suspensão ocorreria. Pronto. Neste sentido, a partir da semana que vem, acredito que haverá alguma comunicação nesse sentido. Na verdade, temos aqui uma lacuna também, porque, como já podemos constatar, esta doença é completamente uma incógnita na vida das pessoas e o próprio Presidente da República e o Governo não sabem se eventualmente não vão ter que dar um passo atrás nas medidas de descompressão que estão agora a iniciar, caso a situação se agrave e haja um novo surto, uma nova onda, um agravar do estado de coisas. E, portanto, não estamos livres de ser decretado novamente um estado de emergência. Nesse caso, o que é que acontece, aos planos prestacionais e o que é que acontece à eventual necessidade de renovar um pedido de suspensão novo das rendas? Eu penso que ela não pode ser descurada, a lei não a previu. A lei não a previu expressamente, mas se eventualmente vier a ser promovida uma nova declaração de estado de emergência, é natural que os arrendatários venham novamente renovar
e eu penso que devem fazê-lo expressamente outra vez, o seu pedido de suspensão das rendas durante um período de uma eventual renovação do estado de emergência, e eventualmente o que se poderá também verificar é uma suspensão do próprio plano de pagamentos até que este cesse por completo. E, portanto, podemos ter aqui uma situação de acumular de planos de pagamentos com alguma dificuldade, que não sabemos como é que o legislador vai regular daqui para a frente. Esperemos que não e corra tudo bem e que não tenhamos mais estados de emergência para colecionar, mas caso isso não aconteça, eventualmente esta é uma situação que pode ter que ser refletida pelos senhorios e que podem ficar sem receber as suas rendas e as suas remunerações durante um período mais longo do que aquele que inicialmente se pensava. Para já, a partir de 1 de julho, e se nada mudar, começam a receber os 1/12 dos planos de pagamento que apresentarem. Pronto. Outra das medidas que está incluída nesta lei é que o diferimento das rendas não pode constituir fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos para nenhuma das partes, nem fundamento de obrigação de desocupação de imóveis, não sendo exigível o pagamento de quaisquer outras penalidades que tenham por base a mora no pagamento de rendas. Por exemplo, está contemplado no Código Civil que, em caso de um atraso, de uma mora superior a 8 dias no pagamento das rendas, o senhorio pode aplicar 20% de penalidade em acréscimo ao valor da renda que se encontra em falta ao arrendatário e, portanto, que este consubstancia uma obrigação tão importante, o pagamento desta penalidade consubstancia uma obrigação tão importante como o pagamento normal da renda e é dívida para todos os efeitos, inclusivamente para a promoção de uma ação de despejo por não pagamento, caso seja incumprido. Alternativamente, para os outros contratos que não são contratos de arrendamento, normalmente o que se prevê é o pagamento de juros de mora, que estão especificados, porque sendo contratos inominados, normalmente as partes acordam especificamente este pagamento de juros moratórios por atraso no pagamento das remunerações em falta. Seja como for, durante a vigência do prazo de emergência, do estado de emergência e o mês subsequente, estas penalidades não poderão ser cobradas aos arrendatários. E o que é que acontece quando termina o estado de emergência e o mês subsequente? E estamos em plena vigência do pagamento do plano prestacional. E os arrendatários decidem não pagar as rendas ou não pagar o complemento do plano prestacional. É isso que vamos ver agora. Até agora ninguém tem dúvidas, estão todos esclarecidos. Nem consigo ver as vossas expressões porque não me brindaram com os vossos vídeos. Eu gostava de vos estar a ver. Obrigada. Obrigada, Anabela. Mostrem-se, pelo menos para ver de algum modo a vossa reação a esta exposição, que é pelo menos para perceber se me estou a fazer entender bem ou se precisam de algum esclarecimento adicional. Quem é que é abrangido por esta moratória? Temos, como entidades elegíveis, previstas na Lei 4/2020, todos os estabelecimentos de comércio, retalho e de prestação de serviços com atendimento ao público que estão encerrados ao abrigo do Decreto 2/2020 de 7 de abril, e antes deles os decretos iniciais de execução do estado de emergência, todos os estabelecimentos que tiverem sido encerrados por determinação legislativa ou administrativa, porque o próprio decreto permite que os ministérios ou que as entidades reguladoras de cada setor determinem que aqueles estabelecimentos podem ter que ser encerrados ou podem ter que ter atividade suspensa. Portanto, há aqui uma delegação de poderes e alguma flexibilidade concedida às várias áreas da economia para poderem encerrar estabelecimentos ou decidirem não os encerrar ou reabrir. Também aqueles que forem determinados pela Lei de Bases da Proteção Civil, na sua redação atual, Lei de Bases de Saúde e, eventualmente, outros normativos que existam
que existam para regular esta matéria, portanto, há aqui alguma abrangência para não excluir nenhum estabelecimento específico, incluindo os casos em que estes estabelecimentos mantenham a prestação de atividade de comércio eletrónico, prestação de serviços à distância ou a plataforma eletrónica. O que é que se pretende evitar aqui? Obviamente que aqui a tarimba é sempre a abertura ao público. Quer-se evitar aglomerados de pessoas, querem-se evitar pessoas concentradas durante algum tempo no local e, portanto, todos os estabelecimentos que tinham como pressuposto a aglomeração de várias pessoas no mesmo local foram automaticamente encerrados ou, não o sendo, viram a sua atividade suspensa na medida em que impediram qualquer espécie de atendimento ao público, não encerrando o estabelecimento. O estabelecimento pode estar a funcionar com os funcionários lá dentro, mas não pode receber pessoas, ou não pode receber pessoas no seu interior. Exemplos destes estabelecimentos encerrados temos, obviamente, como todos sabem, os ginásios, os cinemas, teatros, atividades consideradas como não essenciais, e pronto, isto abrange basicamente todo o comércio a retalho, à exceção dos estabelecimentos que constam do anexo 2 do decreto 2C de 2020, que prestam serviços essenciais e, portanto, não lhes foi permitido o encerramento. Pronto. Também foram abrangidos, como entidades elegíveis, os estabelecimentos de restauração e similares, incluindo, nos casos em que estes mantenham atividade para efeitos exclusivos de confecção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, mesmo que não estejam encerrados nem tenham atividade suspensa por serem considerados como atividade essencial e por esse facto continuarem a trabalhar. O que é que não está incluído na possibilidade de recurso à moratória? Todas as atividades que são abrangidas pelo anexo 2 do decreto 2C 2020, que são classificadas especificamente como serviços essenciais. Eles não têm a atividade nem encerrada nem suspensa e mesmo que não tenham clientes, não beneficiam de qualquer moratória. Volto ao caso dos estabelecimentos turísticos e também a título de exemplo, muitos prestadores de serviços médicos, por exemplo, de entidades privadas que não fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, que de repente viram as suas clínicas e os seus espaços de atendimento completamente vazios e desprovidos de pacientes, porque as pessoas não recorrem aos serviços com medo de apanhar o dito do vírus, não é? Aqui também alguns exemplos daquilo que continua em funcionamento. Pronto. Especificamente, também foi concedido uma moratória também para os arrendamentos habitacionais, também pela Lei nº 4/C 2020, e que protege aqui os dois lados da moeda. No âmbito dos arrendamentos habitacionais, permitiu salvaguardar os arrendatários que comprovadamente sofram uma quebra de rendimentos, mas, por outro lado, também tentou salvaguardar os senhorios que vivam dos rendimentos de arrendamentos com caráter habitacional. Esta regra não foi prevista, e a meu entender mal, em termos de proteção para os senhorios que eventualmente possam ter escolhido, em vez de comprar apartamentos para arrendar a pessoas, comprar lojas para arrendar a pessoas e de repente ficarem sem 20% dos rendimentos porque viviam dos rendimentos dessas lojas e elas estão abrangidas pela moratória. Eu entendo que há uma desigualdade que não me parece justificada e que também deveria ter sido alvo de equilíbrio e de proteção. Mas, pronto, só foi previsto para os arrendamentos de caráter habitacional e é assim que está contemplado.
No caso dos arrendamentos habitacionais, o regime excepcional é aplicável sempre que se verifique, quer para o arrendatário, quer para os estudantes com contrato de arrendamento para habitação situada a uma distância superior a 50 km da residência permanente do seu agregado familiar, quer para o fiador destes estudantes que não ofiram de rendimentos próprios, é concedido e sempre que todos eles tiverem sofrido uma quebra superior a 20% dos rendimentos do seu agregado familiar face aos rendimentos do ano anterior ou do período homólogo do ano anterior, que se traduza numa taxa de esforço do mesmo agregado superior a 35%. A taxa de esforço, como sabem, no fundo é a percentagem do rendimento do agregado familiar que é destinado ao pagamento de uma renda. Aquilo que vos posso dizer, na experiência que tenho hoje em dia, é que é muito rara a taxa de esforço que não é superior a 35% em face das rendas que são praticadas para os rendimentos com caráter habitacional, pelo menos para o comum das pessoas. E, portanto, aqui uma taxa de esforço que obviamente que já está no seu limite, apenas tem de ser agravada com uma perda adicional de rendimentos que seja superior a 20%, que pode resultar de uma situação de desemprego, de uma situação de layoff, no fundo de uma diminuição de rendimentos motivada por qualquer forma e comprovada das formas que vamos ver a seguir. Cumulativamente com isto, também é permitido ao senhorio, desde que verificada uma situação em que o arrendatário, o estudante ou o fiador comprovem essa quebra de rendimentos e eventualmente não recorram aos empréstimos que são feitos pelo Instituto Nacional da Habitação para fazer o pagamento desse acréscimo da renda, caso se verifique que ele tem uma quebra superior a 20% dos rendimentos do seu agregado familiar face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior, provocada pelo não pagamento dessas rendas, ele também poderá recorrer a um empréstimo sem juros fornecido pelo Instituto Nacional da Habitação. E, portanto, é a forma, no fundo, de assegurar condições mínimas de subsistência de uns e de outros por parte do Estado nesta situação pandémica que de facto se traduz na perda de rendimentos para muitas pessoas. Como é que se faz a prova da perda de rendimentos? Ela é feita, a lei remete para uma portaria que entretanto depois foi publicada, que é a portaria 91 de 2020 e que foi emitida pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Esta prova de rendimentos deve ser previamente invocada junto pelas entidades que a sofram, junto do senhorio, no prazo de 5 dias antes do vencimento da primeira renda em que pretendam beneficiar do vencimento, mas no caso da renda do mês de abril foi concedida até dia 26 de abril para fazer essa invocação, porque a portaria só foi publicada no dia 14 de abril, juntando diversos tipos de documentos que comprovem, no fundo, que antigamente recebiam estes rendimentos e agora sofreram uma perda de rendimentos superior a 20%, que de facto implica que no escopo geral a taxa de esforço seja superior aos 35%. Podem apresentar recibos de vencimento, uma declaração de entidade patronal, caso tenham rendimentos de trabalho dependentes, podem também apresentar rendimentos de remuneração a faturas, se forem empresários em nome individual ou profissionais liberais, documentos emitidos pelas entidades pagadoras, ou seja, qualquer documento idóneo que possa comprovar que eles receberam aqueles rendimentos e que agora já não recebem.
Se em tempo útil de conseguirem cumprir esta comunicação ao senhorio, não conseguirem fazer prova dessa perda, não há problema, emitem uma declaração de compromisso de honra e depois têm 30 dias para complementar com os documentos que eventualmente tenham de apresentar para comprovar, de facto, essa perda de rendimentos. Portanto, a declaração de compromisso de honra só por si não resolve o problema, pode adiantar, de facto, a possibilidade de fazer a moratória, mas ela fica sem efeito se no prazo de 30 dias não apresentarem outras evidências de que a perda de rendimentos efetivamente ocorreu. No caso do senhorio, a prova que é feita é através das comunicações que receber do arrendatário. No fundo, ele só tem que demonstrar que os arrendatários que tinham, que o arrendatário que lhe pagava a renda todos os meses, de repente se vê impossibilitado de continuar a pagar porque perdeu rendimentos e, portanto, é para recorrer ao empréstimo durante esse período e caso o arrendatário não o peça para fazer o pagamento das rendas, ele só tem que demonstrar que recebeu esta correspondência e que durante o período do estado de emergência não vai receber rendas e, portanto, não tem condições mínimas para subsistência. Então, agora vamos debruçar-nos aqui um bocadinho sobre as consequências adicionais da moratória das rendas. O que é que acontece no final ou durante o período da moratória e depois do final do período da moratória? O que é que a Lei 4C 2020 estabelece? Estabelece que não é aplicável o regime do artigo 1041, número 3 do Código Civil, dizendo que o senhorio não pode recusar receber rendas vincendas nos meses subsequentes por falta do pagamento das rendas vencidas e diferidas no âmbito do estado de emergência. Concretizando, se eu, no dia 1 de julho, tiver, voltando àquele exemplo, um plano de pagamentos de 250 euros a acrescer à minha renda de 1000 euros, que se vence no dia 1 de julho, eu posso pagar ao meu senhorio o valor de 1000 euros relativos à renda de julho, dizer especificamente que é a renda de julho que eu estou a pagar, que é a renda vencida no dia 1 de julho que estou a pagar, e o meu senhorio não pode dizer, não, mas o que tu me deves é a renda que é mais antiga. Portanto, vou imputar esses 1000 euros aos 250 euros que tu já me deverias ter pago, que me deverias pagar no dia de hoje, e ainda me ficas a dever mais 1000, mais 750. Pronto, o senhorio não se pode recusar. Se eu disser que é a renda de julho que estou a pagar, ele não pode recusar-se a receber a renda de julho. O que é que vai acontecer aqui? No caso do arrendamento habitacional, esta lei não é clara quanto ao momento do vencimento ao direito da resolução. Ou seja, nós sabemos que durante o período da vigência da lei número 4C, o senhorio só tem direito à resolução do contrato de arrendamento, no caso dos arrendamentos habitacionais, por falta de pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigora o estado de emergência e no primeiro mês subsequente, se o arrendatário não efetuar o seu pagamento no prazo de 12 meses contados no termo desse período, em prestações mensais não inferiores a 1/10 do montante total, paga juntamente com a renda de cada mês. Não foi estabelecido um direito idêntico ou uma norma idêntica para os arrendamentos de caráter não habitacional, quanto às consequências deste pagamento prestacional. E, portanto, aqui resta saber quando é que, no fundo, em que momento do incumprimento do arrendatário relativamente ao pagamento prestacional é que o senhorio pode ter direito à resolução do contrato. E é isso que vamos ver a seguir. A lei não estabelece de forma clara esta consequência, mas retomando então este exemplo que estava a dar há bocado, imaginemos um arrendatário
habitacional que tem o plano prestacional do pagamento das rendas diferidas por força da moratória, no valor total de 3.000 euros, vincendas em 12 prestações de 250 euros, a primeira das quais a 1 de julho e a última a 1 de junho de 2021. Admitindo que o arrendatário não paga de julho de 2020 a maio de 2021 o valor de 250 euros, ou seja, incumpre especificamente o plano prestacional, o acréscimo ao valor da renda, paga apenas as rendas e decide no dia 1 de junho de 2021, precisamente no 11º mês antes de terminar o seu plano prestacional, decide pagar os 3.000 euros que deve ao senhorio, relativamente só ao plano prestacional. O que é que acontece nestes casos? Temos várias hipóteses, porque a lei não esclarece. Hipótese A. Aplicamos diretamente o artigo 781 e o não pagamento de uma prestação importa o vencimento imediato das outras 11, e caso o arrendatário não proceda de imediato ao pagamento do valor total, quando o vencimento total destas prestações, o contrato pode ser resolvido de imediato pelo senhorio e o arrendatário pode resolver o contrato e despejar o arrendatário com base no incumprimento desse plano de pagamento prestacional. A dúvida que nós tivemos aqui e que foi inclusivamente também discutida aqui no escritório é, então, se esta é a consequência, como funciona normalmente, por exemplo, quando um arrendatário se atrasa a fazer um pagamento prestacional de rendas em atraso e nós não resolvemos o contrato, faz-se um acordo de regularização dos valores, com confissão de dívida, e estabelece que ele tem direito a pagar aquelas rendas e aquele montante em dívida durante um período de X meses. Caso não pague a primeira, vencem-se imediatamente as restantes e o acordo é executado e a pessoa o contrato é resolvido e a pessoa pode ser despejada. Isto seria, em meu entender, aplicação normal da lei e, inclusivamente, aquilo que deverá vigorar para os contratos de arrendamento não habitacional à falta de regra específica. Portanto, aplica-se a lei geral. Mas aqui o legislador deu-se ao trabalho de criar uma norma especial e dá-se ao trabalho de explicar que o direito à resolução só acontece se o arrendatário não cumprir os 12 meses e não cumprir os 12 meses à razão de 1/12 de pagamento mínimo da prestação mensal. O que é que acontece? A lei parece dizer uma coisa e o seu contrário na mesma disposição, porque parece indicar que, por um lado, o arrendatário tem sempre que fazer o pagamento de 1/12 no mínimo. E, por outro lado, parece estar a dizer que ele tem 12 meses para fazer esse pagamento. Admitindo, por hipótese, como certamente se verificará, que os arrendatários habitacionais não vão ficar todos ricos a partir de 1 de julho, porque provavelmente ainda vão continuar nas suas situações de layoff e vão continuar sem emprego, porque os estabelecimentos de repente não vão desatar a contratar pessoas para trabalhar e para lhes pagar de facto valores suficientes para fazer esta renda. Existe uma séria probabilidade das pessoas não conseguirem cumprir os seus pagamentos prestacionais. E nesse caso, esta situação vai ser premente e vai-se verificar certamente. E obviamente que estas consequências não são hipotéticas e na medida em que se vão realizar, temos que antecipar de algum modo aqui alguma consequência para elas. Por outro lado, porque é que se estabeleceria, ainda voltando a esta hipótese, como norma genérica no tal artigo 12 da Lei nº 4/C/2020, que o senhorio não pode recusar o pagamento das rendas vincendas no decurso do período decorrente do arrendamento. Ou seja, estamos a decretar o vencimento antecipado, mas ao mesmo tempo estamos a permitir que ele pague rendas futuras. Então, será que poderíamos
resolver o contrato logo de imediato, se ele não pagar a primeira renda prestacional e, consequentemente, não pagar as outras 11 que se vencem naquele momento, ou pelo facto de não podermos recusar as futuras, isso não nos impede de resolvermos o contrato ao início e de protegermos o arrendatário de uma situação que a lei admite que possa não se resolver logo no primeiro mês a seguir à cessação da moratória. Eu penso que não faz sentido este vencimento imediato. Mas vamos ver outra hipótese. Se o pagamento de uma das prestações não importar o vencimento imediato das outras 11, admite-se que, também se pode admitir que o arrendatário tinha de facto 12 meses para pagar os valores diferidos. E mesmo que não os fizesse, não haveria penalidade nenhuma e por força da isenção das penalidades que são concedidas ao abrigo do estado de emergência. Portanto, não pode, por exemplo, sofrer a penalidade dos 20% se ao fim dos primeiros 8 dias do vencimento do seu plano de pagamento prestacional não fizer o pagamento do complemento. Não fazendo esse pagamento, não lhe acontece nada. E, portanto, ele pode agarrar em 3.000 euros no dia 1 de junho e entregar ao senhorio. E não tem penalidade nenhuma por isso. Ora, isto também não seria equilibrado porque deixaria o senhorio sem 3.000 euros durante um ano e completamente à mercê das disponibilidades financeiras do arrendatário, sem qualquer motivação específica para pagar. E também não explicaria o facto da lei dizer que ele tem que pagar no mínimo 1/12 desse plano prestacional todos os meses. Portanto, não há nenhuma disposição que afaste expressamente o tal artigo do vencimento e a lei, de facto, indica tratar-se de um regime de pagamento prestacional que implica a falha, se houver uma falha no pagamento de uma prestação, que todas as outras se venceriam. Pronto. Isto também não seria equilibrado. Vamos ver outra hipótese. Imaginando que o não pagamento de uma prestação não importaria o vencimento imediato dos outros 11, como o que acontece normalmente nas rendas. As rendas são vencidas em duodécimos, ainda que seja estabelecido, pode até ser estabelecido um valor anual, mas o facto do arrendatário não pagar normalmente uma renda não importa o vencimento das restantes rendas até ao final do contrato. Isto nos termos gerais do tratamento das rendas. E, portanto, este valor em falta continuaria a ser tratado como uma renda e não como um valor de uma prestação, e cada vez que o arrendatário falhasse uma das prestações de 1/12, sofreria efetivamente a aplicação da penalidade dos 20% sobre o valor em falta, por força da aplicação do regime normal do Código Civil, não prejudicando o recebimento das rendas futuras, o direito à aplicação das penalidades e, consequentemente, o direito à resolução nos termos do regime normal do arrendamento, por aplicação, por exemplo, do 1041, número 4 do Código Civil. Explicando, ainda que a lei estabelece que as penalidades não são aplicáveis durante o período de estado de emergência e não são aplicáveis durante o mês seguinte, mas não determina, como determina, por exemplo, para a impossibilidade de recusa das prestações futuras, que essa impossibilidade vigore durante todo o período da aplicação legal. A aplicação da Lei 4C de 2020 não se esgota no estado de emergência, porque há um plano de pagamentos que tem que ser cumprido e ela necessariamente tem que vigorar durante a aplicação desse plano, seja ela de quanto tempo for, admitindo que não se prorroga por causa de uma eventual renovação do estado de emergência. Portanto, o que se pode concluir aqui é que, durante o período do estado de emergência, não há aplicação dos 20% das penalidades. Mas, uma vez cessado o período do estado de emergência e o mês subsequente, nada impede o senhorio de, em caso de atraso no pagamento prestacional, cobrar os 20% de atraso ao arrendatário. Está-lhe a conceder uma benesse, durante 3 meses ele não pagou renda, mas daqui a 3 meses eu quero a parte da renda que o arrendatário me deve, e caso este não a pague, mesmo que pague os outros meses todos, ele tem que me pagar essa prestação,
e mais 20% sobre o valor dela, normalmente com o mesmo tratamento de umas rendas. Isto parece-me substancialmente mais equilibrado. Portanto, no caso resumido, durante o período de estado de emergência seria concedido ao arrendatário o diferimento das rendas com base na perda dos rendimentos, sacrificando o senhorio durante esse período, e fim do estado de emergência. O arrendamento seguiria o regime normal, seguindo também as rendas diferidas com o mesmo tratamento sancionatório. Não pagando um dozeavo, o senhorio teria direito à aplicação das penalidades de 20%, teria o direito de receber as rendas presentes e futuras e, inclusivamente, não as imputar à dívida anterior, mas guarda o direito de resolver o contrato de arrendamento ao abrigo do regime previsto para o incumprimento dos contratos de arrendamento nos artigos 1083, 3 e 4 do Código Civil, se as rendas em falta não forem pagas ao cabo de 3 meses ou, verificando-se 4 situações de demora seguidas ou interpoladas por mais de 8 dias e durante o prazo de um ano, o senhorio guarda, efetivamente, se esses valores não forem pagos, o direito de resolver o contrato. Isto já parece uma solução um bocadinho mais equilibrada e, no fundo, consentânea com o espírito que a lei tem de proteger as duas partes. Na dita portaria e na Lei 4C/2020, foi previsto, de facto, como já havia referido, a possibilidade de que quer o arrendatário, fiador ou estudante deslocado a mais de 50 km, em caso de perda de rendimentos, poderem recorrer a empréstimos sem juros para suportar a diferença entre o valor da renda mensal e o valor que resultar do acréscimo da taxa de esforço que eles, de facto, têm relativamente aos 35%, para poder permitir o pagamento das rendas aos senhorios. Este recurso a este empréstimo sem juros está disponibilizado no portal da habitação através de uma candidatura com um formulário próprio e portanto, os candidatos apenas têm que submeter a candidatura online e aguardar pela concessão do empréstimo. Pronto. O que é a tarimba aqui? O empréstimo é concedido por forma a que o rendimento disponível, restante o agregado familiar, não seja inferior a 438 euros, que é no fundo, o indexante dos apoios sociais. São as condições mínimas de subsistência, na verdade. Pronto. Quem é que está excluído do recurso a estes empréstimos? São os arrendatários que estão já a beneficiar de outros apoios do Estado e, portanto, aqui entende-se que não pode haver uma sobreposição, dos dois benefícios. Da mesma forma, os próprios senhorios que se encontram em situação de perda de rendimentos e cujos arrendatários não tenham recorrido a este empréstimo, podem, em seu lugar, fazê-lo também nos mesmos termos para compensar o valor da renda que deixam de receber. Pronto. Agora, finalmente, queria entrar aqui na proteção das entidades que não estão protegidas pela lei das moratórias, que são, no fundo, todos aqueles estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que, ao prestarem serviços essenciais e terem atividades essenciais ao abrigo do anexo 2 do Decreto 2C/2020, não beneficiaram desta possibilidade de diferir as rendas. Eles não foram encerrados, não foram suspensos, mas não têm faturação que permita pagar as rendas que estão a ser cobradas, porque, no fundo, têm um estabelecimento aberto com base num plano de negócios que permitia cobrir todas as despesas e todos os custos fixos que tinham, sendo um deles, obviamente, a renda do espaço que ocupam. O que é que lhes acontece? Do que é que eles podem fazer socorrer? Entendo que nestes casos o que se podem socorrer-se do regime previsto no artigo 437 e seguintes do Código Civil, tratando-se de uma situação temporária e com um período relativamente curto, ou seja, inferior a 1/6 da duração do contrato, admitindo contratos um pouco mais longos, podem beneficiar, além de uma redução de renda, por exemplo, que podem tentar exigir por impossibilidade de, no fundo, utilizar os espaços que ocupam,
também a pedir uma modificação, ainda que temporária, do contrato por força da alteração das circunstâncias. Porque o artigo 437 prevê que a parte lesada tem direito a solicitar ou a resolução do contrato ou a modificação deste com base em juízos de equidade, se as circunstâncias em que contratou com o senhorio realmente sofrerem uma alteração anormal, imprevisível e não prevista pelos riscos próprios do contrato. Eu acho que é tipicamente a situação desta pandemia, porque ainda que os arrendatários pudessem ter seguros de perda de exploração, a verdade é que raramente as seguradoras prevêem coberturas em situações pandémicas ou situações em que realmente o dinheiro lhes faça falta. E, portanto, isto nunca poderia ser coberto pelos riscos próprios do contrato, porque não era de facto previsível. Na verdade, evocando estas circunstâncias anormais, excepcionais e não previsíveis, elas têm que ser, obviamente, analisadas casuisticamente, porque estamos aqui a falar de conceitos abstratos, nomeadamente aquele básico e elementar, que é analisar se este tipo de alteração e esta situação que ocorreu, manter as rendas nestas circunstâncias de perda total de rendimentos, efetivamente viola os princípios de boa-fé por ser excessivamente desequilibrado. Isto tem sido invocado por, obviamente, alguns estabelecimentos que continuam abertos por prestar serviços essenciais, e aqui faço novamente menção aos dois que concretamente tive de analisar, que por um lado foram estabelecimentos hoteleiros e por outro lado são prestadores de serviços de saúde privados que se viram de repente despejados de clientes e de faturação, não conseguindo suportar o valor das rendas que têm que pagar mensalmente. Invocando, de facto, esta impossibilidade de pagamento, eles conseguem, ainda que de forma temporária, junto do senhorio, reequilibrar o contrato e obter, no fundo, efeitos semelhantes aos concedidos pela moratória, ainda com uma base legal um bocadinho diferente. 2 minutos apenas agora para o tema final, que é relativamente aos contratos de promessa e às escrituras de compra e venda, também realçando aqui a questão das alterações das circunstâncias. A lei não previu, a legislação da Covid-19 não previu qualquer especificidade relativamente a estas situações, pelo que aqui também temos que fazer uso da lei geral e designadamente das disposições do Código Civil no que toca à impossibilidade temporária do cumprimento de prestações e também, por outro lado, a necessidade de poder ter que modificar o contrato por força da alteração das circunstâncias. Consigo identificar algumas situações aqui por parte dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que podemos ter situações com impacto direto da Covid-19 nas obrigações dos contratos de promessa. No pagamento de finais, se o comprador, por exemplo, tiver entrado em layoff ou situação de desemprego e perder com isso os rendimentos que estavam destinados a cobrir os valores destinados ao pagamento final, ou eventualmente uma pessoa que esteja em situação de confinamento obrigatório e que não consiga deslocar-se a uma agência bancária para fazer o pedido de transferência e ela não seja permitida por home banking. Isto são o tipo de situações que têm sido invocadas pelos promitentes compradores para pedir aqui alguma flexibilidade nos contratos. Por outro lado, do lado dos empreiteiros e dos donos de obra e dos promotores, eventuais atrasos futuros na emissão das licenças de utilização, porque os municípios também estão com serviços mínimos, estão também em teletrabalho e não estão a dar o andamento aos processos com a mesma celeridade que estavam antes do período da pandemia. E
eventualmente também a paragem, no caso de imóveis em construção, a paragem ou atrasos de obras que permitam entregas dos imóveis resultantes, por exemplo, de situações de surto pandémico nos trabalhadores que obriguem ao confinamento e de repente o empreiteiro fica sem colaboradores que possam acabar a obra e entregá-la aos prometentes compradores no momento da escritura. E depois também me suscitam dificuldades aqui, já no efeito da outorga dos contratos definitivos, sejam as escrituras ou contratos sujeitos a termos de autenticação, atrasos ou cancelamentos na aprovação de créditos bancários, o encerramento dos cartórios notariais. Houve várias dificuldades em fazer agendamentos de escrituras durante este período, porque havia muitos cartórios que estavam encerrados e os que não estavam tinham menos disponibilidade de horas também para fazer isto, e a impossibilidade também de deslocação aos cartórios para a outorga de escrituras, por causa do encerramento dos serviços ou simplesmente por situações de confinamento social específico. Aqui a solução é muito semelhante àquela que falava há pouco, para as entidades não elegíveis, ou seja, voltamos outra vez a aplicar os artigos 437 e seguintes do Código Civil e os 796 e seguintes também do Código Civil, analisando casuisticamente os aspectos invocados pelos promitentes compradores ou pelos promotores para de facto não conseguirem cumprir as obrigações, ainda que temporariamente, que estão inerentes aos contratos de promessa ou à outorga das escrituras de compra e venda. Aqui o que podemos fazer, soluções possíveis, celebrações de aditamentos ao contrato de promessa, declarações em que se concede aqui uma moratória também no pagamento dos valores que estão em falta e que, entretanto, se vencerem durante o estado de emergência. Depois, uma tolerância relativamente ao reconhecimento como situação de incumprimento contratual no que respeita à impossibilidade de comparência à escritura por força de contração de doença, de confinamento social por estar em grupo de risco, ou pelo atraso na emissão da licença de utilização, por redução de serviços camarários, ou pelo atraso da obra de que atrás falei. E, em última análise, ainda que esta situação seja temporária, eventualmente um direito de resolução contratual por parte dos compradores, caso ocorra uma morte por Covid-19, eventual perda de rendimentos a título definitivo que impeça recurso ao financiamento bancário ou a capitais próprios e, eventualmente, outras situações que possamos ter que equacionar diretamente. Finalmente, só uma nota para as formalidades de celebrações de contrato de promessa. No caso das frações autónomas, em edifício construído ou a construir, como sabem, os contratos de promessa encontram-se sujeitos a reconhecimento presencial das assinaturas e foi muito complicado durante todo este tempo fazer com que, de facto, se conseguissem assinar contratos de promessa pela impossibilidade de haver reuniões presenciais para que permitisse o reconhecimento dessas assinaturas. Aqui o Decreto-Lei 12A/2020 veio salvaguardar um bocadinho estas situações no artigo 16A, conferindo forças probatórias às cópias digitalizadas e às fotocópias dos originais e, igualmente, reconhecendo a validade de atos assinados de forma distinta. Portanto, ainda que uma das partes assine digitalmente, envie por PDF à outra, que assina autografamente e faz um novo PDF de devolve, os contratos de promessa são igualmente válidos, ainda que não estando sujeitos a reconhecimento presencial, mas dá-se aqui alguma benesse e alguma solução adicional às partes para poderem continuar, no fundo, a comprar as suas casas e a dar continuidade ao comércio jurídico. Se me dessem a licença, então eu passava agora ao meu colega Eduardo Rodrigues, que vai falar aqui um bocadinho sobre os licenciamentos urbanísticos. Muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado, Carla, também. Olá a todos, muito bom dia. Já estamos numa hora um bocado mais avançada do que era suposto. Eu vou ser muito rápido, portanto, isto no fundo é só uma nota para tentar alertar as pessoas para alguns aspectos que se podem vir a colocar no futuro relativamente aos licenciamentos urbanísticos, tendo em conta também toda esta questão do Covid-19. Portanto, eu vou passar aqui rapidamente o slide e basicamente aquilo que vos queria só alertar era no fundo para uma questão que tem a ver com a suspensão dos procedimentos. Estava só a ver aqui como é que vou passar o slide, ora deixa cá ver. Pronto, portanto, basicamente o que aconteceu foi que foi publicado no dia 13 de março um decreto-lei, o Decreto-Lei 10A/2020, que, enfim, veio tentar responder de alguma forma à disrupção dos serviços administrativos, entre muitos outros aspectos, mas no aspecto concreto que nós vamos focar aqui tem a ver com a disrupção dos serviços administrativos no âmbito do licenciamento urbanístico. Pronto, portanto, no fundo, depois tem aqui neste PowerPoint tem aqui algumas referências legais que têm a ver com a Lei de Bases do Ambiente, o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, a Lei de Bases dos Política de Solos e do Urbanismo, e depois o REGIT, que desenvolve essa Lei de Bases, e o REGEUE, que é, no fundo, o diploma que abrange toda a matéria que tem a ver com licenciamentos urbanísticos. Muito rapidamente o que aconteceu, enfim, nós estávamos num contexto em que estávamos perfeitamente descansados, pensávamos que a vida ia continuar a correr como a normal, e aquilo que era, no fundo, do ponto de vista do licenciamento urbanístico, a maior ameaça para os promotores, ou se quiserem também a maior preocupação para os municípios, porque é conveniente também ver as coisas das duas perspectivas. Portanto, o que aconteceu aqui foi que nós estávamos à espera que as revisões dos planos diretores municipais fossem publicadas, fossem concluídas e fossem publicadas, e tínhamos sob a cabeça, portanto, uma ameaça de virem, no fundo, os planos que não estivessem concluídos até o dia 13 de julho de 2020, esses planos, havia ameaça, e ainda está essa ameaça sobre nós, de virem a ser suspensos os planos e as disposições dos planos que, no fundo, não estariam compatíveis com a nova Lei de Bases e com todo este pacote legislativo que saiu em 2014, 2015. Portanto, a consequência na prática que iria acontecer e que ainda está em cima da mesa é que, no fundo, não seria possível, depois da suspensão destes planos, que decorreria da lei, depois, obviamente, depois isso teria que ser também teria que passar por um procedimento administrativo que dependia também das CCDRs, mas, no fundo, a consequência imediata que nos estaria a ameaçar seria a de que haveria uma série de atos e de operações urbanísticas que deixariam de poder ser praticados e deixariam de poder ser realizadas. Portanto, toda a gente, enfim, tanto as câmaras municipais, os municípios, como os promotores, estavam a contar com o dia 13 de julho de 2020 como sendo um prazo limite, e o que aconteceu foi que no dia 14, portanto 4 meses antes de março, 14 de março, saiu esta lei que no fundo teve como efeito a suspensão de procedimentos de licenciamento e de autorização. Pronto. E, aliás, a produção de efeitos desta lei reporta-se ao dia 9 de março, o que quer dizer que, enfim, não são 4 meses, ainda é mais, a antecedência com que isto surgiu ainda é maior. Pronto, e portanto eu vinha aqui só, no fundo, chamar a atenção para alguns aspectos que têm a ver precisamente com isto, e tudo isto depois acaba por ter consequências na nossa vida, na vida prática, quer dos municípios, quer dos particulares e dos promotores. Portanto, no fundo aqui a questão é esta. A lei vem dizer que, ou melhor, vem determinar a suspensão dos prazos de cujo decurso decorra o deferimento tácito pela administração, portanto, de autorizações e licenciamentos requeridos pelos particulares, por um lado, portanto, aqui o foco é muito nas autorizações e nos licenciamentos, e depois de autorizações e licenciamentos, ainda que não requeridos por particulares, no âmbito da avaliação de impacto ambiental. Portanto, aqui a questão, no fundo, o foco desta lei, no que toca apenas a este aspecto urbanístico, tem precisamente a ver com o procurar impedir que haja deferimentos tácitos, que ocorram deferimentos tácitos por causa da disrupção dos serviços administrativos, portanto, no fundo, os serviços não respondem porque estavam numa situação de emergência e ocorreriam deferimentos tácitos, isso foi impedido através deste decreto-lei. Depois, o foco é muito nas autorizações, nos licenciamentos e na avaliação de impacto ambiental. Pronto. Quais são as questões pendentes que surgem desta disposição?
no fundo, as questões que aqui surgem é que eu penso que, enfim, este diploma foi feito um pouco à pressa, como todos, não é? Nós estávamos todos numa situação completamente inesperada e, portanto, aqui pode não ter havido tempo para, no fundo, ter uma visão mais abrangente, porque hoje em dia, como sabem, os procedimentos administrativos de controle prévio de operações urbanísticas abrangem quer o licenciamento, quer a comunicação prévia. Pronto, e depois temos a autorização, que é uma figura que agora até está muito confinada à autorização de utilização dos edifícios. E, portanto, o facto de não haver aqui uma especificação da suspensão dos procedimentos de comunicação prévia pode originar depois alguns mal-entendidos na prática. Portanto, porque, na verdade, pode surgir a dúvida de saber, então, muito bem, então, claro que aqui a comunicação prévia não é a comunicação prévia, ou melhor, no âmbito da comunicação prévia não ocorre deferimento tácito e, portanto, se a principal preocupação era evitar que o deferimento tácito ocorresse, então parece que, enfim, esse risco de haver mal-entendidos ou dúvidas poderá ser minimizado. Mas, no entanto, era só para chamar a atenção que alguns municípios poderão ter esta dúvida e, no fundo, tentar, de alguma forma, também argumentar no sentido, ou manifestar a preocupação, no sentido de, enfim, de não aceitar ou, no fundo, de tentar, de alguma forma, suspender a tramitação do procedimento de comunicação prévia, que é uma coisa muito simples, mas que, apesar de tudo, em alguns casos, pode-se justificar também que haja essa dúvida. Pronto, depois, a aprovação do projeto de arquitetura é um outro aspecto que importa também aqui salientar e tem a ver precisamente com o facto de, no fundo, na aprovação do projeto de arquitetura, depois dessa aprovação nós temos que apresentar os projetos de especialidades, não é? Portanto, normalmente os municípios notificam os particulares para apresentar os projetos de especialidades e dão-lhes um determinado prazo para o fazer. Portanto, aqui aquilo que pode ser, no fundo, outra dúvida que pode surgir é, bem, muito bem, então mas eu vou apresentar os projetos de especialidades e por quanto tempo é que vai durar esta suspensão e em que medida é que, portanto, no fundo, os projetos de especialidades deverão ficar ou não na Câmara à espera de uma decisão que poderá demorar muito tempo a sair e em que medida é que isso pode impactar também na atividade enfim, do particular, portanto, do promotor urbanístico ou o que seja. Portanto, aqui, eu não sei, aqui o conselho que eu dou, a recomendação que eu dou é que se deve sempre apresentar os projetos de especialidades, precisamente para evitar que mais tarde venha a ser declarada a caducidade do procedimento. Pronto, e portanto aqui passamos já aqui ao ponto seguinte, que é o ponto das caducidades previstas também no regime jurídico da urbanização e edificação. Depois, os pedidos de informação prévia não são referidos neste diploma e eu, na minha prática, que vou tendo nestes tempos mais ou menos conturbados, tenho percebido que realmente uma parte significativa dos municípios entendem que os pedidos de informação prévia não estão abrangidos por este diploma e têm vindo a dar sequência a decisões no âmbito de pedidos de informação prévia. Portanto, o pedido de informação prévia pode ser uma alternativa para aquelas pessoas que, enfim, que pensavam dar entrada num pedido de licenciamento e agora veem que as coisas, se calhar, vão demorar mais tempo do que aquilo que estavam à espera. Depois, os destaques. Passando aqui a outro ponto rapidamente, os destaques é um dos procedimentos em que, aqui é interessante ver que quer o pedido de informação prévia, quer os destaques, enfim, nós podemos de alguma forma defender, como vamos ver aqui mais à frente, que a ausência de uma decisão neste âmbito pode de alguma forma dar origem a um deferimento tácito, porque o REGE, como vamos ver adiante, tem no fundo uma regra em que diz que há atos que realmente são considerados deferidos tacitamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, do destaque quando nós pedimos uma certidão de que necessitamos para fazer o destaque, uma certidão à Câmara Municipal, se a Câmara não responde no prazo de 10 dias, pode invocar-se precisamente a existência de um deferimento tácito. Mas pronto, portanto, no fundo aqui, o facto de quer os pedidos de informação prévia, quer os destaques não estarem abrangidos, no fundo, pela letra do diploma, enfim, acho que também é um aspecto que é importante salientar. Depois, no que respeita às autorizações de utilização, pois aqui, mais uma vez, olhando para o elemento literal do diploma, nós percebemos que as autorizações também estão abrangidas pelo diploma e, portanto, aqui pode não fazer muito sentido, na verdade, estarem suspensas alterações de utilização ou mesmo a concessão de autorizações de utilização, porque, na verdade, se o licenciamento já foi concluído e está tudo conforme, portanto, se o projeto de arquitetura está conforme com o que foi construído e vice-versa, enfim, as coisas podem não fazer sentido estar aqui, poderia não ter feito sentido incluir a autorização nos termos que foi incluída aqui neste diploma, mas pronto, isto é só uma parte.
Depois, eu estou aqui a tentar ser rápido, porque nós realmente já estamos muito em cima da hora, mas aqui, eu se calhar aqui estes 2 últimos pontos eu vou passar rapidamente, vou passá-los noutros slides só para perceberem um bocadinho melhor quais são as consequências no procedimento de avaliação de impacto ambiental e quais são os procedimentos, quais são as consequências nos procedimentos pendentes de planeamento. Pronto, portanto, no fundo aqui, aquilo que é importante ter em conta é que o regime de avaliação de impacto ambiental, isto aqui é muito claro, prevê precisamente 2 tipos principais de deferimento tácito. Portanto, no fundo, se não há uma decisão da declaração de impacto ambiental em determinado prazo, ou se não há notificação da decisão favorável sobre a conformidade ambiental do projeto de execução com os projetos que estão sujeitos à AE, e um projeto de execução e o outro no âmbito de estudo prévio, pode haver realmente um deferimento tácito. Portanto, aqui faz sentido e acho que o legislador aqui, enfim, penso que terá sido se calhar esta a sua principal preocupação. Aqui é fácil perceber que os procedimentos de avaliação de impacto ambiental, na prática, acabam por ficar suspensos e no âmbito deste contexto mais ou menos animado do mercado imobiliário que vínhamos tendo até ao surgimento do vírus, havia vários procedimentos de avaliação de impacto ambiental que estavam em curso e que acabaram por ficar suspensos no âmbito deste diploma. Esta matéria é uma matéria que também nos faz lembrar um bocadinho algumas outras notícias que têm vindo a surgir a lume através dos jornais e que têm a ver precisamente com o facto de, principalmente no Algarve e um pouco também no Alentejo, haver já avaliações de impacto ambiental que têm dado origem a declarações de impacto ambiental desfavoráveis. Portanto, era uma coisa que não era muito costume acontecer, mas ultimamente, e também, enfim, penso eu que também de alguma forma, por causa das alterações legislativas em matéria de ordenamento do território e urbanismo, que foram publicadas em 2014 e 2015, eu penso que, em parte, as CCDRs têm também vindo no fundo, de alguma forma, a originar, através das informações que vão fazendo para o Governo, essas declarações de impacto ambiental desfavoráveis. Pronto, e, portanto, aqui nota-se uma certa preocupação com o procedimento de avaliação de impacto ambiental e que acaba por vir um bocadinho no seguimento daquilo que já estava a acontecer, de alguma forma, algumas cautelas que têm vindo a ser, que percebemos que o Governo tem vindo a ter na aprovação de projetos e na apreciação de projetos sujeitos à avaliação de impacto ambiental. Portanto, aqui penso que não há dúvida nenhuma especial e passava já aqui para o slide seguinte. Peço aqui, enganei-me aqui não notem aqui na avaliação de impacto ambiental, enganei-me, não é? Isto é o RJUE, portanto é no fundo o licenciamento urbanístico. Portanto aqui, basicamente era aquilo que eu estava a dizer há pouco, o RJUE, o Regime Jurídico de Urbanismo e Edificação, trata o silêncio da administração em 2 níveis distintos, portanto temos um primeiro nível que tem a ver precisamente com o facto de, no procedimento de licenciamento, não ser praticado um ato que deveria ter sido pela administração e, portanto, aqui não há propriamente um deferimento tácito no sentido clássico, portanto, aqui também não se percebe muito bem, enfim, pode surgir a dúvida de tentar perceber porque é que o legislador diz que no fundo, os procedimentos, ou melhor, sim, o procedimento de licenciamento, podendo dar origem a um deferimento tácito, se encontra suspenso, porque na verdade a lei já não permite há muito tempo que haja deferimentos tácitos em procedimentos de licenciamento, porque precisamente o legislador permite ao particular fazer no fundo, recorrer aos tribunais administrativos e apresentar uma intimação judicial para a prática de ato devido, para o cumprimento do dever de decisão, e depois da entidade administrativa ser intimada pelo tribunal e depois do tribunal ter fixado um prazo, é que o particular se pode prevalecer do deferimento tácito. Portanto, de alguma forma aqui parece que, enfim, talvez na pressa de fazer o diploma, o legislador tenha optado por ser um pouco mais genérico e não detalhou tanto, no fundo, a articulação entre esta possibilidade que os particulares têm, esta faculdade que o particular tem, relativamente ao deferimento tácito, que acaba por não ser bem um deferimento tácito, no âmbito do licenciamento. E, portanto, era só esta nota que eu queria deixar. No fundo, aqui, na prática, o que vai acontecer é que os particulares vão acabar por ter maior dificuldade em socorrer-se deste mecanismo da intimação judicial para a prática de ato devido, e os tribunais administrativos, pois aí também não irão propriamente fixar prazos para que se pratique o ato de licenciamento deveria ter sido. Pronto. E, portanto, isto acaba por ser uma matéria que, enfim, que vem reforçar aquilo que já resulta da lei.
aquilo que está no diploma. Pronto, depois temos os outros atos todos que têm de ser praticados, não são, e aí sim há um deferimento tácito. Pronto, então já dei o exemplo há bocado do destaque, portanto a emissão da certidão, enfim, a autorização de utilização, também se pode entender que sim, que há deferimento tácito, etc. Pronto, e, portanto, aí, mas isso são matérias com menos importância e, portanto, no fundo, de alguma forma, este diploma acaba por ser um bocadinho, é cauteloso, mas se calhar poderia beneficiar no futuro de algum maior detalhe. Pronto, e depois aqui vou passar rapidamente a uma última nota e vou concluir, que tem a ver precisamente com uma perspectiva, se quiserem, mais municipal de toda esta problemática e que tem a ver com, do lado dos municípios, quais são as implicações para, enfim, que surgem no âmbito da atividade de planeamento propriamente dita. Portanto, agora vamos deixar um bocadinho de lado o licenciamento e a gestão urbanística e vamos tentar olhar para este tema de uma perspectiva mais do urbanismo puro e duro, portanto, do planeamento e do ordenamento do território. Portanto, aqui gostava só de dizer que aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos tempos em alguns municípios é que os municípios, para conseguirem salvaguardar, no fundo, as medidas de ordenamento que têm vindo a preconizar nas revisões dos PDMs, que algumas delas já estão prontas, outras estão em discussão pública e outras estão bastante atrasadas, mas aquilo que tem vindo, o mecanismo que tem vindo a ser utilizado pelos municípios tem sido as medidas preventivas. Portanto, as medidas preventivas, no fundo, são medidas cautelares que visam, de alguma forma, podem assumir várias modalidades, mas no fundo, na prática, e para simplificar aqui no nosso webinar, no fundo acabam por condicionar ou impedir que ocorram determinados licenciamentos em áreas que são previamente definidas pelo próprio município. E com este diploma, de alguma forma, e abstraindo se calhar dos outros casos, dos pedidos de informação prévia, etc., e dos destaques, enfim, coisas com menor nível de complexidade, aqui de alguma forma este diploma vem, se quiserem, antecipar aquilo que já estava a acontecer em alguns municípios, que é no fundo as medidas preventivas. Portanto, o próprio diploma acaba por ser uma medida preventiva, porque na verdade, ao suspender procedimentos de licenciamento, nós estamos de alguma forma a congelar a atividade urbanística num determinado concelho, ou no país todo, neste caso. E, portanto, já tenho visto também, na prática, alguns municípios que têm optado, tendo pensado, no fundo, em instalar medidas preventivas, acabam por desistir porque percebem que este diploma, de alguma maneira, acaba por também salvaguardar essa outra vertente do planeamento, que é tentar manter as condições em que os estudos urbanísticos estão a ser feitos e estas condições, no fundo, que se venham a manter no futuro e não venham a ser postas em causa por licenciamentos que possam ser emitidos no curto prazo. Pronto, e, portanto, poderá não ser necessário para alguns municípios estarem a fazer medidas preventivas quando podem beneficiar, no fundo, deste regime, que é muito mais simples e que está em vigor. Depois, outra questão interessante tem a ver com os procedimentos, a suspensão de procedimentos. Portanto, como eu estava a dizer, há vários planos diretores municipais que estão neste momento em discussão pública. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de Setúbal, mas há outros. E, portanto, as revisões dos PDMs, quando entram em discussão pública, a lei determina que há uma suspensão automática de procedimentos, de licenciamento, etc. E, portanto, aqui o que acontece é que, enfim, há alguma duplicação de suspensão de procedimentos. Portanto, no fundo, a verdade é esta. Portanto, nós temos, por um lado, a suspensão de procedimentos, que é determinada pela entrada em discussão pública de uma proposta de plano, mas esta suspensão de procedimentos de licenciamento é limitada, portanto, não é uma suspensão que tenha um âmbito tão abrangente quanto o âmbito do diploma deste ano. Portanto, no fundo, existem determinadas operações urbanísticas que não faz sentido que o licenciamento fique suspenso e, portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto que está perfeitamente de acordo com aquilo que diz o Plano Diretor Municipal na sua versão revista, portanto, não faz sentido estar a suspender o procedimento de licenciamento de um projeto que está de acordo com aquilo que no fundo se prevê que venha a entrar em vigor no futuro próximo. E, portanto, mas aqui o diploma parece ser mais restritivo e aquilo que, enfim, parece acontecer aqui é que, na verdade, também esses procedimentos de licenciamento estarão, por força do diploma, suspensos, porque, na verdade, o diploma refere a qualquer procedimento de licenciamento, embora depois fale de uma forma, se calhar,
menos feliz da questão do deferimento tácito, como eu já expliquei, mas no fundo, na verdade, é preciso ter alguma cautela, portanto, ao dar entrada de um pedido de licenciamento numa Câmara Municipal, quando está em discussão a revisão do Plano Diretor Municipal, fazendo fé de que, enfim, estando esse projeto de acordo com a revisão do PDM, ele virá a ser licenciado. Portanto, pode não ser o caso, porque, na verdade, este diploma do Covid vem suspender também esses procedimentos de licenciamento. Portanto, é mais um aspecto a ter em conta. Depois, isto acho que é importante tanto para os municípios como para os particulares, ao dar entrada, os municípios ao apreciarem ou não apreciarem. Pronto, portanto. E, finalmente, vou dar aqui uma última nota, esta é mesmo a última, e depois vamos todos almoçar, porque já são 10 para o meio-dia, para uma, e tem a ver precisamente com os procedimentos em curso. Portanto, aqui 2 notas muito rápidas. A primeira nota tem a ver com o facto de existirem planos de pormenor que, enfim, têm vindo a ser entendidos como sendo planos de pormenor sujeitos à avaliação de impacto ambiental. Estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns planos com eficácia registral. Isto não é uma coisa que resulta da lei, mas algumas CCDRs têm vindo a ter este entendimento de que os planos de pormenor com eficácia registral, na medida em que incluem ou incorporam uma operação de loteamento, se essa operação de loteamento tiver uma área superior a 10 hectares, então, estou-me a lembrar, enfim, de uma CCDR em concreto, então poderão ter que ser sujeitos também eles à avaliação de impacto ambiental. Portanto, neste sentido, se for esse o entendimento da CCDR, se for essa a interpretação adotada pelas CCDRs, poderá dar-se o caso do próprio procedimento de elaboração do plano, enfim, ter aqui ao sofrer algum atraso, precisamente porque se a CCDR entender que esse procedimento não pode ser concluído sem termos a declaração de impacto ambiental emitida, pois então, estando o procedimento de impacto ambiental suspenso, pois então não poderemos concluir o plano. Pronto, isso era uma primeira nota. A segunda nota tem a ver com o facto de, nos procedimentos de elaboração de planos, portanto, estou-me a lembrar mais de planos de pormenor, por exemplo, nesses procedimentos de elaboração de planos, enfim, a lei não prevê propriamente deferimentos tácitos, a ocorrência de deferimentos tácitos, porque não estamos aqui propriamente a falar de atos autorizativos ou de licenças, mas, enfim, há algumas figuras que têm alguma semelhança com deferimentos tácitos. Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso, quando nós chegamos à parte em que a proposta de plano já está concluída e é enviada para as entidades têm que emitir um parecer e não o emitindo, num determinado prazo, depois considera-se que não tem nada a opor. E, portanto, isto, de alguma forma, poderá assim, ser considerado por algumas pessoas como se assemelhando a um deferimento tácito. E, portanto, aqui deixava só esta nota, no fundo, para alertar para esta questão que pode surgir também no procedimento de elaboração de planos e enfim, surgindo essa dúvida, enfim, também poderemos ter aí algum atraso na elaboração de alguns planos, principalmente na parte final. Pronto. E, portanto, foi isto, portanto, muito rapidamente, é só uma nota em que tentei abordar, por um lado, a gestão urbanística, a avaliação de impacto ambiental, e depois, no final, esta questão que tem mais a ver com o urbanismo puro e duro e com o ordenamento do território. E pronto, e agradeço imenso a vossa atenção e o interesse de estarem aqui connosco. Se calhar até dava aqui a palavra também à minha colega, a Carla Parreira Leandro, porque penso que o mérito desta apresentação é praticamente todo dela, porque eu, no fundo, só cheguei aqui no final para concluir e para dar esta pequena nota do ponto de vista do urbanismo e dos licenciamentos e pronto, e passo a palavra à Carla e agradeço-lhes mais uma vez o vosso interesse e atenção, desejo-vos uma ótima semana e vem e muita saúde. Faço minhas as palavras do Eduardo e agradeço ao Eduardo pela simpatia também. E gostaria de agradecer a todos a vossa simpática presença, os vossos contributos. Fui procurando dar resposta aos vossos pedidos de esclarecimento no chat e qualquer dúvida que tenham, nós estamos completamente à vossa disposição. Isto não é nada fácil e não é líquido, portanto vão existir certamente muitas situações em que vamos ter que pensar e refletir e agradeço mais uma vez a presença de todos e a paciência com que acompanharam este webinar.